tudo bem? Hoje tô aqui pra conversar com você sobre um assunto que eu acho que muita gente tá passando agora, que é sobre como escolher uma faculdade, que curso fazer, que carreira seguir. Eu sei que é uma época bem conturbada, porque eu sempre tive mais ou menos uma certeza do que eu queria fazer, que era a farmácia, e no terceirão aí eu acabei mudando várias vezes de opinião, fui pesquisar muitos cursos, então se pra mim foi difícil, que eu tinha mais ou menos uma certeza, eu imagino pra quem tá completamente perdido. Então eu resolvi separar algumas diquinhas que pra mim foram bem úteis e eu espero que eu possa ajudar um pouquinho vocês. Eu acho que o primeiro passo é você começar fazendo uma exclusão de matérias. E eu acho que fazer as que você não gosta fica mais fácil. Então, assim, eu odiava matemática, então eu tinha plena certeza que eu não queria fazer nada que envolvesse matemática. Geografia também, eu detestava. E então eu já eliminei muitas profissões, muitas faculdades só com geografia, com matemática. Eu gostava de português, mas não era todo aquele amor. Então eu consegui eliminar várias profissões aí. E depois eu comecei a perceber então as que eu realmente gostava. Eu sempre amei química, era disparado assim minha matéria preferida. E sempre gostei bastante também de história e um pouquinho de biologia. Então eu foquei nessas três áreas, nessas três matérias, para ver mais ou menos o que eu poderia fazer. E muitas vezes não tem nada a ver com as suas notas. Eu nunca fui uma pessoa super inteligente, eu sempre precisei estudar para ir bem, para entender o conteúdo. E então, como eu sempre gostei muito de química, é mais difícil você tirar uma nota muito boa em exata. Então as minhas notas de química nunca foram as mais altas do meu boletim, mas nem por isso eu não quis uma faculdade que envolvesse química, muito pelo contrário, né? Então não tem nada a ver com nota, não vai muito por nota, claro que você pode ter uma facilidade aí sim, né? Mas às vezes depende do professor. Exata pra mim era mais difícil ter uma nota mais alta, mas eu amava química. Então o primeiro passo, comece eliminando as faculdades que com certeza você não faria por envolver matérias que você não gosta. E eu acho que a gente sempre tem uma tendência de querer ser alguma coisa, então você nunca tá completamente perdido, você sabe mais ou menos se você caminha mais pra área da saúde, pra área das humanas, enfim. E aí, dentro disso, você começa a pesquisar. E é muito importante, gente, vocês pesquisarem muito sobre o curso, principalmente a grade curricular e ver o que você vai estudar, as matérias que você vai ter. Isso é muito importante. Então, você pode entrar aí numa faculdade qualquer, né? Hoje qualquer faculdade tem site, você pode acessar o plano curricular. Então, dá uma olhadinha nas matérias. E eu acho que é muito importante você saber separar você gostar de estudar aquilo e você querer seguir aquilo. Por exemplo, eu acho incrível psicologia, eu acho sério, deve ser uma faculdade muito legal, eu tenho muita curiosidade, mas eu não consigo me ver como psicóloga, eu não conseguiria atuar, acredito, que nessa área. Então eu adoraria fazer a faculdade, estudar sobre isso, mas eu não gostaria de ser psicóloga, porque eu acho que eu não tenho jeito para isso. Então é essencial que você consiga acessar o plano curricular e você consiga se ver indo para a faculdade, consiga se ver estudando sobre isso, consiga se ver final de semana, feriado em cima disso, até porque, gente, eu me sinto com 100 anos de idade falando isso, mas é verdade. A escola é completamente diferente da faculdade. Então você vai ficar muito tempo em cima do que você escolher, principalmente alguns cursos, né? Eu acho que a área da saúde, por eu estar hoje, eu acho que é uma das áreas que mais exigem do aluno, pelo que eu vejo. Mas claro que qualquer área vai exigir de você, né? Tem trabalho para entregar, tem tarefa para fazer, tem prova para passar, tem trabalho para apresentar, enfim. Então você vai perder muito tempo da sua vida em cima disso, então é bom que você consiga se imaginar e esteja bem ciente disso. Além de acessar toda a grade curricular e conferir as matérias, é bem legal você falar com alguém que já trabalhe com isso. Eu acho que a gente sempre conhece, independente da área, um conhecido, um amigo, de um primo, do vizinho. Então que você possa conversar sobre isso, porque você vai ter um relato, né, de quem já está vivenciando ou quem está estudando sobre isso também. E uma ferramenta que ajuda muito também, com certeza, é o YouTube. Eu já achei canal de menina que faz medicina, que faz odonto, que faz farmácia, tem uma farmacêutica, arquitetura, engenharia civil, todas as engenharias. O YouTube é bom que tem os comentários, enfim, você pode entrar em contato com a pessoa
e pedir mais explicações sobre o assunto que você tiver dúvida. E eu acho bem importante, ou pelo YouTube, ou se você tiver um conhecido, você fazer perguntas que para você sejam relevantes. Por exemplo, na minha área, dependendo do ramo que eu seguir, eu sei que eu tenho que trabalhar sábado, domingo e feriado. Então, isso para você faz diferença? É uma coisa muito importante? Você pode trabalhar em casa, você pode trabalhar, sei lá. Enfim, perguntas que para você sejam relevantes e que possam te dar uma base de como vai ser a sua vida depois de formado. Uma coisa que eu sempre falo também para quem conversa comigo sobre isso é sobre os testes vocacionais. Esses online eu acho que você pode ter uma base, tem o do Guia do Estudante, acho que tem o do Senac também. Eu vou deixar alguns linkadinhos aqui no box de informações, se vocês quiserem tentar fazer. Mas eu acho que nada melhor do que um profissional preparado, um psicólogo, enfim, pra te ajudar. E eu cheguei a fazer 2 testes vocacionais e os 2 fecharam a mesma coisa, sendo que os 2 psicólogos eram meio que nada a ver, porque um teste eu fiz com um psicólogo normal, convencional, e o outro eu fiz numa psicóloga que ela é mais pro lado espiritual, enfim, quando eu me tratava nessa questão de que eu tinha trauma de sangue, enfim. E os 2 fecharam mais ou menos o mesmo resultado para a área da saúde, deu farmácia, biomedicina, enfim. E uma coisa que eu achei muito legal é que nesse último psicólogo que eu fui, uma das perguntas do teste era de que brincadeiras você brincava, enfim, quando era criança. E eu respondi, enfim, casinha, essas coisas, prof. E eu tinha minha farmácia, eu vendia medicamento, eu guardava as caixinhas. E aí ele ficou chocado, porque ele disse que nunca tinha visto um paciente dizer que brincava de farmácia. Ele falou que com certeza, né, eu estaria no ramo certo, claro que não só por essa pergunta, né, todo o resultado do teste, mas isso chamou a atenção dele e eu pensei, né, nossa, é verdade. Então meio que clareou minhas ideias e eu fui assim com fé. E outra coisa que eu acho super legal é que muitas faculdades são bem abertas, bem receptivas, né, pra você conhecer. E assim, gente, eu falo sobre a minha área porque eu não tenho experiência em outra. Mas eu, por exemplo, antes de ter certeza e me inscrever para o vestibular, eu fui na minha universidade, eu conheci os laboratórios, no meu caso o laboratório de Química, e eu achei incrível, eu me senti muito, muito bem lá, eu consegui me ver fazendo as aulas, enfim. E aí eu tive certeza absoluta, então acho que é bem importante você conhecer o ambiente também. Não sei se arquitetura e tal tem alguma coisa assim, mas eu acho que é bem legal você já conhecer o ambiente pra meio que se projetar e ter certeza. E, gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês é pra vocês não terem medo de, sei lá, admitir que vocês não estão gostando do curso, que não é isso que vocês querem pra vocês, porque é muito cedo, é uma decisão que a gente toma sem base nenhuma de nada, se você parar pra pensar, né? E é difícil acertar de primeira, eu tô amando meu curso, eu sou muito realizada até agora. Eu não sei quando eu entrar nas matérias mais específicas, eu não sei. Então todo mundo tá sujeito a não gostar, a querer desistir. E eu acho que você ficar insistindo numa coisa que você não gosta, além de perder dinheiro, você tá perdendo tempo e você vai estar cada vez mais frustrado. Então, com certeza você não vai ser o primeiro nem o último a desistir de um curso, óbvio que não é isso que você quer, mas não continue numa faculdade pelo diploma ou porque você já tá lá. E uma pergunta que eu sei que pode parecer assim uma visão meio iludida do mundo, mas se você pudesse ajudar o mundo, né, contribuir para alguma coisa no mundo, para que área você iria? O que você gostaria de fazer? Qualquer profissão, qualquer área com certeza contribui para as pessoas, mas se você tivesse a chance de escolher, para que área você iria? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente as minhas dicas não são assim revolucionárias, mas o segredo é pesquisar muito e ouvir relatos de pessoas que já estão, né, nesse meio pra você ter uma base e seguir em frente então. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um super beijo e até o próximo